Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e ouvir a sua palavra. Continuando com nossa série de mensagens Chamados para Servir, hoje nós vamos olhar para uma das histórias mais marcantes de Jesus com seus discípulos. Momento em que Jesus assume o papel de servo da casa e lava os pés sujos dos seus discípulos. Após essa ação, Jesus pergunta aos seus discípulos: vocês entenderam o que eu fiz? Por que será que Jesus lava os pés dos seus discípulos? Você sabe a resposta? Foi uma simples demonstração de humildade ou Jesus estava estabelecendo uma das bases do que significa ser discípulo de Jesus Cristo? É sobre o significado deste ato de Jesus que queremos conversar nesse culto aqui pelos canais da Luterana Floripa. Realizamos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada um de nós, aí na sua casa, no seu tempo, buscando a Deus em oração a partir da sua palavra viva. Você que está participando da transmissão ao vivo, participe enviando também seus comentários no chat, compartilhe aspectos da sua vida, mas também comentando a mensagem de hoje. Você também pode compartilhar seus motivos de oração, os quais serão encaminhados para o grupo de oração da comunidade luterana. Bem, estamos na semana que antecede a Páscoa e um dos acontecimentos marcantes dessa semana na história bíblica é o momento em que Jesus entra na cidade de Jerusalém montado em um jumentinho. E ao entrar na cidade, Jesus é recepcionado como um rei. No Evangelho de Mateus, capítulo 21, os versículos 8 a 9, está escrito: uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. A multidão tinha diferentes compreensões sobre quem era esse rei que entrava em Jerusalém montado em um jumento. Mas neste momento, todos exaltaram e reconheceram que Jesus era alguém especial, que precisava ser homenageado, reconhecido. É fato que muitas destas mesmas pessoas perderam o foco e poucos dias depois gritaram diante de Pilatos: crucificam. Mas esse fato lamentável não apaga esse momento extraordinário na jornada de Jesus. É o primeiro reconhecimento público de que ele é o Messias, o enviado de Deus para salvar o mundo. Precisamos reconhecer que também nós perdemos às vezes o foco e nem sempre adoramos e bendizemos adequadamente a Jesus como nosso Senhor e Rei. Por isso eu quero convidar para nós orarmos e confessarmos os nossos pecados diante de Deus. Senhor, Tu és Rei, Tu és Senhor, nós reconhecemos isto. Nós declaramos que Tu és nosso Senhor e Salvador. Te louvamos e te agradecemos porque viens ao nosso encontro para revelar, para anunciar, para nos encher desse Teu amor, da Tua graça e perdão. Mas queremos reconhecer, Senhor, que muitas vezes nós também Te negamos com nossas palavras, com nossas ações, com as nossas atitudes. Senhor, muitas vezes nós declaramos que Tu és Rei e que Tu és Senhor quando nos reunimos para adoração ou quando paramos diante de Ti, mas no nosso dia a dia nós não vivemos nessa perspectiva. Ou porque ignoramos a Tua palavra, ou porque nós somos maus, nos falta amor, somos preconceituosos, ou porque nós somos agressivos, ou porque de fato nos falta este amor que é derramado sobre nós através do Teu Espírito. Senhor, tem misericórdia de nós, porque mesmo Te conhecendo, às vezes andamos longe daquilo que Tu nos mostra e daquilo que Tu nos ensina. Assim nós oramos e clamamos por Tua misericórdia e por Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava:
quem é este? E a multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus é o enviado de Deus, que veio para morrer na cruz em nosso lugar, para pagar o preço do nosso pecado. E hoje todo aquele que nele crê não morre, mas tem o perdão dos seus pecados e a promessa da vida eterna. Ele vem ao nosso encontro para nos oferecer vida, perdão e paz. Aceita e recebe Jesus em sua vida. Ele te acolhe com graça e amor. Vamos ouvir uma música, nos preparando para a reflexão de hoje. Quando você ama alguém verdadeiramente, você tem o desejo de fazer algo em favor dessa pessoa, sem estabelecer qualquer tipo de condição. Quem ama de verdade se dispõe a fazer qualquer sacrifício em favor dessa pessoa. Por isso, por nos amar verdadeiramente, Jesus morreu por nós na cruz e nos oferece o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Jesus sabia do seu propósito na terra e sabia que o seu tempo estava chegando ao fim, por isso, no final do seu ministério, ele dedica tempo para os seus discípulos, para lhes ensinar lições preciosas que seriam muito necessárias depois que ele partisse. Então, aproveitando a ocasião em que estavam todos reunidos para uma refeição, Jesus marca profundamente o coração dos seus discípulos, utilizando uma toalha e uma bacia. É através de uma toalha e uma bacia que Jesus ensina alguns preceitos fundamentais para a caminhada de todo discípulo de Jesus. Primeiro, que a toalha e a bacia, ela nos convida a termos um coração de servo. A palavra de Deus diz assim: levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, e enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Era um costume da época lavar os pés antes de comer, porque todos usavam sandálias em ruas de terra e chegavam com os pés sujos para se sentar em volta da mesa. Normalmente esse era um trabalho exercido por escravos. Na ocasião não tinha nenhum escravo por perto, porque apenas pessoas com mais recursos financeiros tinham escravos para fazer essas tarefas. Por outro lado, lavar os pés era também algo que, no contexto da família, as esposas faziam isso pelos seus maridos, os filhos faziam isso pelos seus pais, os discípulos também faziam isso por seus mestres. Podemos dizer que havia um certo grau de intimidade nessas situações mais familiares, como é que assim encontra Jesus e seus discípulos agora. Diferente de quando escravos, por exemplo, lavavam os pés em eventos mais formais. Mas havia uma bacia e uma toalha. E nenhum dos discípulos teve a iniciativa de lavar os pés dos outros, porque isso era considerado humilhante. Então Jesus amarrou a toalha em sua cintura, como o escravo mais humilde fazia, encheu a bacia de água e lavou e enxugou os pés dos seus discípulos. Com essa atitude, Jesus lhes ensinou de maneira muito prática
que maior é aquele que serve. Ele, que é o Filho de Deus, estava ali para servir e não para ser servido. Muitas vezes até queremos servir, mas do nosso jeito. E se alguma dificuldade aparece, apontamos o dedo, reclamamos, acusamos. É muito bom e agradável chegar, por exemplo, numa igreja e receber tudo pronto para nós. É ótimo podermos desfrutar, né, de uma boa recepção, de uma boa música, de um ambiente organizado, mas isso pode gerar em nós acomodação. É preciso pensar que para que as coisas aconteçam, para que as coisas funcionem, foi necessário uma preparação, muito trabalho. E isso é feito por pessoas. Se não tiver quem prepare, quem se coloque à disposição, as coisas não vão surgir do nada. A toalha e a bacia, elas nos ensinam que Cristo nos chamou para termos um coração de servo, para colocar a mão na massa, para servirmos o nosso próximo em amor. Temos que olhar, né, mais para a toalha e a bacia e menos para os pés sujos das pessoas. Começar a ver as necessidades e nos colocar à disposição para resolver. Então, de que forma você tem servido ou você poderia servir na igreja, na comunidade ou a partir da igreja da qual você participa? Segundo aspecto desse texto é que a toalha e a bacia, eles nos convidam a fazermos parte da missão de Jesus. O texto continua nos dizendo: chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? E respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Imagine-se você, sendo Pedro, observando ali Jesus lavar os pés dos outros discípulos. E cada vez mais próximo de você, Jesus ali chegando até que chega a sua vez. Ver o seu mestre agindo como um escravo deve ter confundido a cabeça do Pedro. Ele ainda não tinha entendido o ensinamento de Jesus que para ser um líder, uma pessoa também precisa ser um servo. E quando chega a vez de Pedro, ele não quer deixar que Jesus lave os seus pés, mas Jesus insiste e diz que ele pode não entender agora, mas porque mais tarde ele vai entender o significado daquilo tudo. E depois de Pedro se recusar novamente, Jesus diz: olha, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Muitas vezes nós fazemos como Pedro, que tinha um temperamento difícil, intempestivo, fazia as coisas muito sem pensar, agia de pronto. Nós também pedimos a Deus que nos dê oportunidade de pregar o Evangelho, de servir, de fazermos suas obras, mas nós queremos determinar, nós queremos controlar, nós queremos impor como isso deve ser feito. Queremos ser igual a Jesus, mas não nos submetemos ao serviço que Ele nos chama para fazer. Não nos deixamos ser ensinados, conduzidos. Assim como Pedro, nós queremos andar sobre as águas, mas por falta de fé afundamos. Ou nós queremos demonstrar amor ao próximo, mas assim como Pedro, na primeira oportunidade, arrancamos a orelha do amigo. Como você trata os seus subordinados, as pessoas que estão sob os seus cuidados? Sejam crianças, sejam empregados, voluntários, colaboradores, parceiros. Para Pedro, teria sido mais apropriado se um dos discípulos lavasse os pés de Jesus. A maior humilhação, Jesus não passa nesse momento. Jesus passou na cruz. Ali, no nosso lugar, ele foi pregado no madeiro.
E com isso ele nos deixou um exemplo de vida, de amor ao próximo, de serviço com humildade. Precisamos deixar que Deus trate o nosso temperamento, as nossas preferências, o nosso orgulho. Vamos parar de ser como Pedro e vamos procurar ser mais parecidos com Jesus. Terceiro, a toalha e a bacia nos mostram que nós não somos menores ou piores, mas nós somos servos. Quando terminou de lavar os pés dos discípulos, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, porque eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticardes. Depois que Jesus termina de lavar os pés dos seus discípulos, ele lhes faz uma pergunta, se eles entenderam o que tinha acontecido, e diz que ele, então, Jesus, sendo Senhor e Mestre, lavou os pés, dando o exemplo para que eles fizessem a mesma coisa. Jesus aqui nos mostra de forma muito didática, muito clara, o que nós devemos fazer. Quando Cristo tira a capa e lava os pés dos seus discípulos, ele não está se rebaixando a um escravo, mas ele eleva o serviço e a humildade para um novo status, como algo nobre, como algo sublime, como algo que faz parte da pessoa que realmente deseja caminhar com Jesus, que faz parte da vida do discípulo. Jesus não lavou os pés dos seus discípulos apenas para que eles fossem bonzinhos uns para com os outros. O seu objetivo era preparar esses homens para a sua missão aqui neste mundo depois da sua partida. Esses homens deveriam viver no mundo servindo aos outros e levando a mensagem da salvação. Todos os discípulos de Jesus devem e precisam revelar o amor de Deus através do servir um ao outro, independentemente da sua posição, do seu status na vida. Você pode ter uma posição de renomada liderança na sociedade ou mesmo na sua comunidade cristã, mas o exercício da liderança deve seguir este modelo de servir que Jesus apresenta aqui nessa passagem das Escrituras. Nós jamais seremos como Cristo, é claro, mas nós podemos viver como Ele viveu, nos deixando encher por sua presença, por seu amor, porque na medida em que seu amor preencher o nosso ser, nós vamos começar de fato a amar ao nosso próximo como Ele também nos ama e servir ao nosso próximo como Ele também nos serve. Meu desejo é que nós possamos ser uma igreja que não se acomoda em apenas receber, mas que fique incomodada em não estar fazendo nada. Ser igreja não é sobre quantas pessoas estão me servindo, mas é sobre quantas pessoas eu estou servindo. O modelo de vida exemplificado, no lava-pés é o amor incondicional de Jesus por nós. Este amor que nós precisamos partilhar. Como cristãos, como discípulos de Jesus, nós precisamos ser como Cristo. Ele quer que nós coloquemos os outros à frente da nossa própria agenda. Procure uma necessidade. Tome a iniciativa. Execute pequenos atos de forma anônima. Comece o dia pensando nas outras pessoas e não só em você mesmo. Você, por exemplo, que é casado, você que é casada, pense um pouquinho na sua relação conjugal.
Ao falar sobre relação conjugal, Paulo começa dizendo lá em Efésios 5:21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ou seja, você homem é servo da sua esposa. Você mulher, casada, é serva do seu marido. Servos uns dos outros. É assim que a relação conjugal ela é definida pela Bíblia. Somos servos uns dos outros, somos parceiros no serviço mútuo. Então o verdadeiro líder é aquele que serve, que dá o exemplo, que se dispõe a morrer pela outra pessoa. Não é aquele que manda, não é aquele que controla pelo medo, pela imposição da sua força ou dos seus argumentos. O líder é aquele que serve. E no versículo 17, Jesus ainda termina nos mostrando o caminho para a felicidade. Ele diz: agora que vocês sabem destas coisas, felizes serão se vocês as praticarem. Podemos crer com toda certeza que nós encontramos felicidade em servir com humildade e amor as pessoas à nossa volta. A verdadeira felicidade está nisso, porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para servir. Nós fomos criados para amar. Que Deus te abençoe e que você possa buscar na comunhão com Cristo, na dependência de Cristo, no amor de Cristo, a capacidade para que você possa servir assim como Jesus também nos serve. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo o que o Senhor tem feito por nós. E mais uma vez precisamos reconhecer que nós somos egoístas, nós somos autocentrados, nós estamos muito mais preocupados com as nossas necessidades, tão preocupados com as nossas necessidades que nós não conseguimos enxergar aquilo que está acontecendo à nossa volta. Senhor, que essa história, que este exemplo possa nos incomodar, nos fazer pensar sobre a nossa atitude diante das pessoas e do mundo que nós vivemos. E que Teu Espírito Santo nos capacite a sermos cada vez mais parecidos contigo. Que possamos caminhar no serviço e no amor. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhando alguns avisos. Primeiro, para esta semana, agora, primeira semana de abril de 2023, nós temos cultos nessa semana de Páscoa, começando na terça-feira, dia 4, às 14h30, a Oase está organizando um culto com Santa Ceia. Todos são convidados a participar, às 14h30 na terça-feira. Continuando na semana, na sexta-feira santa, dia 7 de abril, às 9 horas, nós também vamos ter o culto, culto também com ceia. Você é convidado, esse culto, aliás, os dois que são só de forma presencial. E no domingo, nós temos, no domingo de Páscoa, dia 9 de abril, nós temos os cultos às 9 e às 19 horas, presencialmente, e aqui, pelo canal do YouTube, também você pode participar do culto a partir das 9 horas da manhã, também de domingo, dia 9 de abril. Então, para essa semana de Páscoa aqui de 2023, esses são os cultos onde você pode participar para ter esse momento de louvor, de celebração, de gratidão a Deus. Nós também estamos com um grupo de pais e mães de adolescentes. Esse grupo começou a partir da iniciativa de pais e mães de confirmandos, e esse grupo então está aberto para toda a comunidade. Quem quiser participar, você que é pai, mãe, você que cuida e acompanha adolescentes, você é muito bem-vindo para participar. É um grupo de conversa onde a gente compartilha os nossos desafios, as nossas dificuldades,
e como é que a gente pode melhor enfrentar, né, essa fase da vida que pode ser bastante crítica, bastante conflitiva, às vezes confusa. Então é um tempo de conversar, de se reorientar, né, de se aconselhar mutuamente. Então um grupo muito especial que tem ajudado, né, muitos pais, muitas mães. Você é muito bem-vindo todo sábado a partir das 16 horas. Só lembrando, né, que no feriado, né, no tempo de Páscoa, ali no sábado entre a Sexta-feira Santa e o Domingo de Páscoa, nós não teremos o grupo, não haverá nenhum outro tipo de atividade, né, no casarão. Então somente nesse sábado não vai haver o grupo, mas todos os outros sábados então nós temos esse grupo. Mais uma vez eu quero agradecer, né, você que tem contribuído financeiramente, né, com as despesas e com os compromissos, né, da Luterana Floripa. Muitas pessoas têm contribuído, têm ajudado, né, através do Pix, através de depósito bancário, de oferta. Muito obrigado você, né, que tem contribuído, que tem compartilhado, né, dessas necessidades. E se você ainda não fez isso, eu quero motivar, quero convidar você, né, a de alguma forma participar, né, nos compromissos da Luterana Floripa, para que a gente possa continuar levando, né, nossos projetos, né, de missão e também de funcionamento da comunidade, e que Deus possa te abençoar ricamente. Se você precisar de mais informações, entre em contato, né, através do nosso WhatsApp. Se você também deseja conversar ou precisa de alguma ajuda, também entre em contato conosco. Nós vamos ter muita alegria em poder te atender, te ajudar naquilo que for possível. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele te dê a paz. Um abençoado dia, uma abençoada semana.